Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar aí. Eu sou o Gustavo Pantuza e eu vou fazer essa palestra sobre Memory Leak em JavaScript. Então, antes de começar a gente entrar no tema de Memory Leak, só falar um pouquinho. Recentemente terminei meu mestrado em Ciência da Computação na UFMG. Atualmente eu estou trabalhando na Globo.com. Sou cofundador do Área 31 Hackerspace. Eu participo de algumas comunidades, a comunidade OpenSUSE no Brasil e a Python Brasil. Sou membro da Free Software Foundation. Bom, quem sabe o que é Memory Leak? Quem já ouviu, conhece o termo Memory Leak? Beleza. Aqui, nesse livro, né, que a gente vê em compiladores, aqui ele cita Memory Leak como aquelas porções de memória que elas não estão mais sendo referenciadas e que a gente tem que remover. Quem faria essa tarefa seria, por exemplo, o Garbage Collector. Algumas linguagens têm, outras não. Uma definição mais informal da Wikipedia. Bom, como que a gente vai fazer a palestra? Vou começar falando sobre o interpretador da linguagem e algumas formas de como o JavaScript aloca a memória. Vou falar do Garbage Collector para a gente chegar no que a gente está falando do Memory Leak dentro da linguagem JavaScript. Então, a primeira coisa é que, quando a gente está dentro de funções, a gente trabalha com stack de variáveis. Dentro da memória, a memória daquela função é uma pilha. Já o programa como um todo, ele recebe um heap. Então, o processo daquela aba do seu navegador, por exemplo, ele vai ter um PID, um processo, e ele tem uma área de alocação, que é esse heap de memória. Dentro do heap estão contidos várias porções com stacks de memória, que são a memória das funções. Então, o heap é onde a gente colocaria, por exemplo, ficam variáveis globais e alocações estáticas e as chamadas das funções. A função vai ter a sua pilha de execução. Como JavaScript, a gente sabe que, dependendo do navegador, a gente vai ter um interpretador. Nessa palestra, a gente está se restringindo à V8 do Chrome. Bom, então, primeiro, o JavaScript ele faz alocação dinâmica de memória. Como ela é interpretada, em tempo de execução, a memória vai sendo alocada para aquelas variáveis que estão sendo construídas no seu script. E ela é fracamente tipada, ou seja, é uma mesma variável, a gente consegue trocar o valor dela ao longo da execução. Bom, só para iniciar a parte de alocação de memória, a gente sempre vai tratar como o L-value, que é o lado esquerdo, que é onde a gente tem o nome o símbolo que representa aquela variável, aquele nome, e o valor em si, que é a porção da memória que a gente vai falar um pouco para frente. Então, é sempre lado direito e lado esquerdo, L-value e R-value, nos momentos da alocação, o interpretador, quando ele for fazer. Então, com o JavaScript, ele trabalha com ponteiros. É claro que o Q não é uma coisa como em C, que você que controla isso. O JavaScript faz todo o controle para você, mas internamente é tudo por ponteiro. Então, um exemplo aqui seria um objeto. A gente tem um objeto O, que ele tem dois atributos. Então, a gente tem o nome, a variável O, que é um objeto, que ela tem uma área de nomes, que é onde está o A e o B ali. Esses nomes, que é a tabela de nomes desse objeto, apontam para a porção de memória que tem o valor 1. E o outro valor null. Então, são coisas separadas. Onde eu defino o nome dos atributos, ele fica numa porção de memória que só aponta para uma área de memória que tem aquele valor. No caso, para 1, ele vai ter o tamanho de 1 inteiro, e no caso do null, é uma constante. Então, a mesma coisa de um objeto serve para elementos array. Só que o array eles não tem os atributos, os valores, eles são índices. Mas é a mesma coisa. Aquele índice aponta para uma área de memória. Como ela é fracamente tipada, um array, por exemplo, pode ter um elemento que é uma string, um elemento que é um inteiro e um elemento que é outro valor, ou outro array. Então, é justamente por isso que forma um apontamento. Eu posso ter áreas de memória que são tipos de dados diferentes, mas os índices apontam para cada um deles. Então, os elementos array são não nomeados. Então, um exemplo está aí, uma criação de um array com múltiplos tipos. A alocação por tipo de dado é justamente isso que eu falei. Dependendo do tipo daquele dado, ele vai ter uma área de alocação diferente, um tamanho e tudo mais. Então, para objetos, por exemplo, ele usa o in-object slack tracking,
que é justamente ele itera sobre aqueles atributos e sabendo que o tipo que está alocado naquele atributo, ele soma para poder ter o tamanho total de um objeto. Você precisa avaliar aquele objeto por completo para saber o tamanho dele em JavaScript. A mesma coisa serve para quando a gente, ou um prototype, ou simplesmente cria um objeto e adiciona um campo novo, a gente está fazendo um overflow no array, que é justamente ali. A gente cria um objeto, então ele já tem, quando a gente cria ele, na hora que ele termina de ser carregado, ele já foi alocado a memória para ele, então construiu aquele objeto. Quando eu crio um obj.prop4 e atribuo um inteiro, eu estou fazendo um overflow no array de dados dele. Então, qual que é a diferença então na hora que eu vou alocar funções? Ali a gente falou de objetos e variáveis primitivas. Funções, elas são a mesma coisa que um objeto em termos de alocação. A diferença é que elas têm no atributo para o interpretador que elas são callable. Elas são chamáveis, e você pode fazer uma chamada a ela. Então, se ela é do tipo callable, ela adiciona algumas variáveis no contexto. Lembra do stack que a gente falou, a pilha de execução daquela função? Então, a gente vai ter dentro do contexto dela this, o arguments e o return. Tudo isso está dentro do stack de variáveis dessa função. Então, aqui um exemplo, alocação de memória para função, você tem uma função embaixo, e a mesma coisa para funções não nomeadas, que são funções anônimas. Quando a gente passa, por exemplo, num add20listener, ali, a gente cria um function que ela não tem um nome, essa função não tem um nome, mas ela também tem, ela é callable. Então, o principal problema para JavaScript em relação a memory leak seria a referência cíclica. São quando um objeto aponta para o outro e o outro aponta para o primeiro. Isso cria uma referência cíclica que a gente vai entender lá para frente na parte do garbage collector a implicação disso. Alocação estática de memória. Uma coisa importante que a gente vai ver ao longo da palestra é a diferença que null e undefined. O null e o undefined são constantes dentro do código da V8, que é aqui esse código em C++, e ele define constantes que o null é uma constante 3 e o undefined 5. Mas por que eu estou falando isso? Porque para o garbage collector do JavaScript isso faz diferença. Uma variável undefined, ela não é coletada. Uma variável null, ela é coletada. Então, agora umas coisas das propriedades das funções em JavaScript, que é uma coisa do JavaScript que chama hoisting, que é a tradução mais literal para isso é içar, trazer para cima. Então, o hoisting é definir o escopo por função e não por bloco. Se você estiver programando em C, se você abre uma chave e define uma variável dentro desse bloco de chaves, o escopo dessa variável é dentro desse bloco de chaves. JavaScript, o escopo dela é baseado em função. Então, se eu fizer um if e criar uma variável que já existe com o mesmo nome, ele está sobrescrevendo essa variável. Então, aqui é um exemplo. A gente tem ali no escopo global, porque aqui a gente não tem função nenhuma, uma variável x, no primeiro console, ela é 1. Eu crio um if, abro um bloco e faço com var. Vocês podem notar que tem a declaração var. Independente de eu declarar com var, eu estou alterando o valor de x, faço o console dentro do bloco do if, dá 2. Quando eu saio do if, o x é 2. Mesmo eu tendo colocado o var, eu alterei a primeira variável. E aqui é a mesma coisa dentro de uma função. Eu tenho ali a variável x igual a 1, se x, e aí eu crio uma function anônima ali que já vai ser executada naquela parte da interpretação desse código. Ali dentro, como ela é uma função, esse var x igual a 2 é do escopo interno dessa função. Então ela não se aplica à variável externa, então x continua sendo 1 fora desse escopo. Então, a declaração das variáveis sempre acontece no início da função. O que isso significa? Esse próximo exemplo aqui, a gente vai ver uma função que, obviamente, ela não vai entrar nessa condicional, e ela vai dar um return. E a gente tem o y igual a 1. O que acontece na realidade ali? Eu tenho dois vars, um dentro de uma condicional e um do lado de fora, depois de um return. A real execução dessa função vai acontecer assim, olha, var xy, lá em cima. Independente de... o interpretador de JavaScript ele vai ler esse código antes. Então, quando ele monta a pilha de execução para aquela função, ele já coloca as variáveis x e y, independente da variável x ser criada dentro daquele if. Se você pegar e depois quiser fazer esse teste no seu navegador,
rodar esse código e botar um PDB ali, ou botar um debugger ali antes do if, antes de passar pelas condições, pela condicional, você vai ver que as variáveis x e y já existem, só que elas são undefined. As duas são criadas como undefined. Isso é o hoisting. É pegar, independente de qual parte do bloco daquela função essa variável foi definida, o hoisting, ao fazer a carga dessa função, joga ela para cima e já aloca ela no espaço de endereçamento da pilha dessa função. Então, as variáveis já existem e são undefined, independente de elas, por exemplo, nunca serem executadas. Então, as funções elas estão suscetíveis a esse hoisting. Igual eu mostrei a declaração do var, esse exemplo aqui é interessante. Ali em cima eu tenho um var full e o function bar. No momento da carga, o function já vai ser definido, porque ele é só uma declaração no momento. Então, ele já, na carga dessa função, já vai construir a função bar. Já a função full, ela está usando var. Ela é só uma variável. O que vai acontecer? No primeiro momento da execução, full vai ser undefined. E aí, o que vai dar? Vai dar um erro. Type erro. Full is not a function. Porque ele ainda é undefined. Como full depende do interpretador seguir na execução da função, ele vai ter que esperar full ser atribuída a uma função para carregar e fazer a carga dessa nova função, para só então eu poder executar. No caso da bar, não. Como ela é só uma declarativa de function, na carga ela já é criada. Então, a gente vai entrar agora na parte do garbage collector do JavaScript. Bom, a coleta de lixo nada mais é do que a reivindicação dessas porções de memória que a gente falou, que não podem mais ser acessadas por um programa. Como que isso acontece na prática? Então, primeiro, antes de a gente entrar em qual algoritmo o AV8 utiliza para fazer a coleta de lixo, a gente vai ver o ciclo de vida de uma variável, só para a gente ver mais ou menos qual momento o garbage collector entra e faz o trabalho dele. Então, a gente cria um objeto, que ele tem um atributo que tem um subatributo. Aqui, o que acontece? A gente está falando de um contador de referência. Como que ele faz isso? Cada variável que eu crio dentro do JavaScript, o interpretador tem a tabela dele, que ele sabe o nome das variáveis, onde que elas estão na memória e tudo mais. Ele vira e fala, essa variável está sendo usada por cinco outras partes do programa, então ela não pode ser coletada. Quando uma variável não tem ninguém referenciando ela em nenhuma parte do código, é sinal de que ela pode ser coletada. Então, é basicamente isso. Aqui a gente criou nada de coleta de lixo até agora, porque a gente definiu uma variável e ela está ali. Ela está num escopo global, por exemplo. Agora, eu criei um segundo objeto que ele aponta para o objeto zero. Então, a gente só fez um apontamento, criou um nome e apontou para a área de memória que o objeto zero está apontando. Então, os dois apontam para o mesmo lugar. Então, eu agora peguei o primeiro objeto e atribuí um inteiro, para ele, um number. Então, o que acontece? Aquela área de memória que foi alocada para o primeiro, o obj1 está apontando e o 0 agora virou um número. Então, agora, aquela área só tem uma pessoa apontando para ele. Eu crio um objeto novo, é o terceiro objeto agora nesse exemplo do ciclo de vida, que ele aponta para o objeto 1, atributo A. Então, eu acabei de amarrar outra variável a uma subparte do primeiro área de objeto lá que a gente criou. Eu tirei o obj1 daquela alocação e joguei ele para uma string. Então, aquela área ficou liberada. Só que o obj-prop está apontando para uma propriedade. Então, aquele cara ainda não pode ser removido. O que eu faço agora? O obj-prop ele aponta para null. Quando eu coloco ele como null, ele pode ser coletado. O que aconteceu? Ninguém está apontando para aquela primeira área de memória mais. Então, o obj-prop pode ser removido, aquela área de memória pode ser desalocada, ela não precisa ficar lá ocupando espaço do seu processo, e o obj0 e o obj1 ficam sendo um número e uma string. Só para a gente ver o ciclo de vida, e essa variável aí não é para nada, é só para estar no slide. E não ser só um comentário. Então, aqui, execução durante o ciclo da coleta, ele vai parar a execução. Então, como que a máquina V8, o Garbage Collector, faz para executar? Existem outras abordagens de coletor de lixo, mas o coletor de lixo do JavaScript, ele para a execução do seu programa. Então, toda vez, se o seu programa está usando muita memória e está forçando com que o Garbage Collector entre em ação, você está parando a sua execução. Então, você está atrasando o seu processamento, o tempo que o seu programa responde. JavaScript já não é a coisa mais rápida.
Se você ainda faz mau uso da memória com ele, você pode estar atrapalhando a execução do seu programa. Normalmente, o método de algoritmo que a V8 usa chama Mark and Sweep. Vai ter um slide falando um pouco melhor dele para frente, mas normalmente tem o Stop the Word, que é justamente parar tudo e varrer a área de memória inteira. Uma otimização que eles fazem é fazer a coleta de lixo com pausa curta. Então, é como se eles dessem um tempo para o Garbage Collector rodar. Ele vai, roda. Se ele não terminou de avaliar a memória toda, ele é escalonado e entra o seu programa de novo. Então, ele não precisa parar tudo e varrer a memória sempre. E uma coisa que é importante é que ele tem noção de qualquer variável que você criou, o interpretador sabe onde ela está na memória. Ele sabe como ir atrás dela. Então, o Garbage Collector previne o memory leak. Então, aqui só um exemplo de referência cíclica, que é quando a gente tem lá dois objetos, né, dentro de uma função, O e O2, e um atributo de um aponta para o outro e o outro aponta para o 1. Mais um exemplo de referência cíclica, que seria, por exemplo, quando a gente cria uma callback dentro do seu DOM, dentro de um objeto JavaScript. Cria Bom, o algoritmo Mark and Sweep, ele marca a alcançabilidade de uma variável. Então, por exemplo, ele sempre começa no JavaScript pelas variáveis globais. Então, o root dele, ele desce numa árvore buscando todas as referências de uma variável. Então, o root dele é o seu escopo global. Então, quando eles falam para evitar criar variáveis globais dentro do JavaScript, um dos motivos é isso. Você está ocupando a memória de uma coisa que não vai ser desalocada. A variável global não vai ser desalocada, porque ela está no root. Então, o algoritmo ele parte da raiz e vai descendo para todos os objetos alcançáveis. Todos os objetos que ele sabe, o interpretador sabe que existe aquela porção de memória utilizada, e ele varre a árvore toda e fala, não tem ninguém apontando para essa área de memória. Essa área de memória pode ser removida, então ele vai lá e desaloca. É basicamente isso que ele faz. Então, só para a gente ver aqui, no navegador, a gente tem aquela aba timeline da ferramenta do desenvolvedor no Chrome. Você tem ali aqueles pontos amarelos, são as chamadas do Garbage Collector, que é o gcall. E aqui embaixo é o número de nós do DOM que ele vai removendo aqui. Então, toda vez que o Garbage Collector entra, ele quebra. E lá em cima é a quantidade de memória que está sendo utilizada. Então, vou tentar mostrar. Está funcionando? Fiz alguns exemplos só para a gente ver o crescimento da memória, onde que o Garbage Collector entra e como que isso acontece dentro do seu programa em execução. O Chrome atualizou e agora as ferramentas deles travam a execução. Vocês podem ver lá em cima que a memória, à medida que eu fui chamando aquela função, ele foi só crescendo e vocês podem ver que não caiu. A memória não foi desalocada. O Garbage Collector ele entrou em execução. Olha ali, está vendo aqui na parte amarela, aqui tem aqui GC Event, por exemplo. Aconteceram chamadas do Garbage Collector, e ele não limpou, porque essas variáveis ficaram lá e elas não podiam ser desalocadas. Quanto mais meu programa vai executando, eu apertei o quê? Umas 6 vezes, eu tenho 12 MB de memória desse processo, sem fazer absolutamente nada. Então, e aqui embaixo a gente consegue ver, por exemplo, em azul é o heap de memória, aquela área do processo que a gente estava falando, e em verde o número de nós que foram criados dentro dessa execução. Então, isso foi um exemplo, por exemplo, dele gerando o leak. O que acontece? A gente criou um array com uma string grande e appendou isso no documento. Só que depois a gente pega a div e remove o próprio pai dela. Por que isso não foi desalocado?
porque a gente removeu a div de lá, mas a string teve que ficar, porque ela estava sendo referenciada dentro do corpo desse cara. Então, o que é o ideal? Antes de você remover, deleta a string que você criou e referenciou. Dentro de objeto, todo objeto em JavaScript, para remover propriedades, você usa o delete. Então, é uma boa prática você usar o delete, porque o delete vai forçar isso e o garbage collector vai lá e vai remover e vai limpar a memória para você. Então, um exemplo, prevenindo o memory leak, vocês vão ver que o comportamento da execução vai ser diferente. Vocês podem ver que aqui no final o garbage collector veio e deu uma queda na memória que estava sendo utilizada. Então, a execução foi bem rápida, por isso que ele só executou uma vez, mas eu acho que no próximo slide tem até uma imagem de como seria. Não tem. Mas toda vez que o garbage collector entra, ele ia ficar quebrando e crescendo e diminuindo, porque ele ia controlando o tamanho da memória, porque ele desalocava, dado que eu deletei a propriedade do objeto. Então, um próximo exemplo é agora com closure, uma coisa muito comum em JavaScript, né? A gente sempre faz closure o tempo todo. Então, eu estou atribuindo dentro lá do corpo uma variável global. Lembra, uma péssima ideia você ter uma variável global e dentro de uma inner function você ficar referenciando ela. Você acaba travando o escopo e não podendo desalocar essa inner function quando ela não for útil mais. Então, antes essa ferramenta era mais legal, ela não ficava parada assim, não. Ela ia mostrando, à medida que eu dava um enter ali, já atualizava. Então aqui a mesma coisa, a memória cresce, em um ponto o garbage collector até entra e força a limpeza da memória. Mas a gente cresce e chega também nos 12 MB. Como que a gente preveniria essa execução presa do closure? É apontar os objetos para null quando a gente quiser que eles sejam removidos. A gente não vai usar mais, eu posso apontar eles para null. Então, para a gente prevenir a execução com null, vocês podem ver que ele fez uma escadinha, tá vendo? A limpeza foi muito mais clara. Como eu disse para o garbage collector que a variável podia ser liberada, na primeira execução dele ele já limpou, eu continuei executando, crescendo a memória, ele limpou de novo. Então, e o tempo que o garbage collector também executa fica mais rápido. Ele não vai precisar ficar vendo tantas variáveis que estão dentro do escopo daquele heap, dentro daquele heap de memória. Agora com o listener, já criar com evento. Você pode ver que aqui ele já começa a consumir bastante o buffer. Vou tirar aqui. Olha só o crescimento como é que foi. A memória só foi aumentando e crescendo. E a mesma coisa aqui, ó, o número de listeners e o número de nós dentro do HTML. Dentro do documento. Então, ele não liberou essa memória. Então, a mesma coisa, para a gente prevenir... Ah, tá. Não, aqui, então, agora um exemplo com... como que ele vai limpando o DOM. À medida que eu vou criando várias divs, mas aqui é interessante notar que... Olha a boa prática para liberar a memória, é que ele está criando a div dentro do escopo da função. Então, toda vez que essa função for chamada e terminar a execução dela,
essa referência para o que foi inserido no DOM pode morrer, porque o escopo da função, lembra? Então, ele morre. Se eu tivesse atribuído isso para um escopo global, tivesse uma variável que era global, eu tinha prendido a minha execução. Bom, então tá lá. Vocês podem ver que a memória cresceu bastante e uma coisa legal que eu tenho num outro gráfico, que eu acho que é justamente aqui, isso, que aqui ele fica melhor para mostrar. Ó. Lá em cima, as chamadas do garbage collector, quando eu fui criando elementos no DOM, e aqui o número de elementos no DOM. Ou seja, eu inseri muitos elementos dentro do DOM, mas a minha memória foi ficando tranquila, porque eu permiti que eu inserisse coisas ao DOM, mas o JavaScript não ficasse preso aos objetos do DOM. Então, meu JavaScript foi sendo liberado, o garbage collector limpou tudo, e o DOM continuou crescendo. Eu continuei inserindo dados na página, mas o meu JavaScript, a minha memória não foi consumida de maneira exagerada. Bom, então, evitar associar os objetos a elementos do DOM e não remover, que é justamente deixar a referência que é o problema para o garbage collector. Sempre remover os eventos que não vão ser mais utilizados, não vão acontecer mais. É bom que você tire essa referência cíclica que os eventos fazem. E evitar sempre trabalhar com objeto global. Você pode ter pode usar eles, mas é interessante que você possa ter um objeto e dentro dele você trabalhe as outras coisas, porque você tem que trabalhar com escopo e não ficar criando variáveis globais à torta e à direita. Então, um problema em relação a isso. A gente tem diversas implementações de interpretadores, cada um vai fazer sua própria implementação no navegador, e eles às vezes diferem um pouco da especificação, porque existe a especificação da linguagem e o compilador, né, o interpretador de cada navegador pode ser diferente e implementar algumas coisas do jeito deles. Hoje é muito comum que a gente tenha sistemas mais de tempo real e que às vezes não recarregam a página. Então passa a ter que ter um controle melhor da memória, porque quando você programa para servidor, normalmente você faz um daemon e você tem um while true ali, uma estrutura que vai ficar repetindo, então você tem que cuidar da memória para aquilo ao longo do tempo não explodir. Já com o navegador a gente nunca preocupa, porque normalmente a aplicação ela é stateless. Você fez a requisição, veio, morreu, a pessoa vai ficar pouco tempo. Mas hoje a gente tem muitos sistemas que as pessoas passam quase o dia inteiro na frente da tela. Então, e que não recarregam. Então, é interessante que você tenha controle e preste atenção na memória do seu programa. Mesma coisa, o exemplo do Ajax que você vai fazendo infinito ali, adicionando coisas ao DOM, e sua memória cresce. Será que você está tendo controle do que você está fazendo com a memória? Então, mais uns exemplos, os dois últimos. Esse aqui é só para a gente ver ele usando o buffer de maneira muito rápida, ele está inserindo muitas coisas ali. Uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar era aqui. O próprio Chrome tem uma ferramenta que é tipo um Task Manager que a gente tem igual no próprio sistema operacional. Ele tem das abas que ele está usando. Ó. Então você consegue ver, por exemplo, o que está sendo utilizado. Por exemplo, essa aba do Leak 6 ali, ela já está. Deixa eu marcar ela aqui. A aba dela já está chegando em 1 GB de memória, ó, naquele programa que está rodando. Então, vamos parar ele aqui antes que. Só parar ele. E agora um último também, que vai ser com eventos.
crashei a página. Essa era a intenção. Aí, então, o que acontece? Parece bobeira, mas às vezes as suas chamadas JavaScript podem crashar a página. E isso aí destrói sua aplicação, e isso é um mecanismo de segurança do navegador para não deixar seu JavaScript destruir o resto das coisas. Vamos tentar dar uma olhada aqui. Ó. Esse processo, eu acho que está com 200 MB. Nem chegou a crescer tanto a memória, mas ele já crashou o navegador. Então, o que acontece com o Garbage Collector? Fica chateado. Ele não conseguiu trabalhar, não fez a tarefa dele, porque eu, como programador, atrapalhei a vida dele. E gerei um crash na página. Então, o leak acontece, a linguagem ela tem um garbage collector, que justamente o trabalho dele é não permitir que isso aconteça, mas independente de a linguagem ser garbage coletada, né, tipo, você tem a coleta de lixo, você como programador é importante saber o que ele faz por trás e como que você pode melhorar seu código e otimizar isso de maneira que você facilite o próprio compilador, o interpretador da linguagem a trabalhar junto com você. Então, você consegue otimizar um pouco o seu programa. Então, claro que a linguagem já faz a maioria da mágica para você, mas é importante você ter esse controle e saber disso. Bom, então, umas considerações. Aqui está, umas ferramentas. Eu não conheço muito delas, eu sempre uso mais as abas do navegador mesmo, mas eu quis pegar, porque às vezes as pessoas querem ver uma ferramenta para fazer uma inspeção mais profunda. Então, tem para o IE, achei essa ferramenta o DRIP, esse Leak Finder, que está no Google Code, e esse Deep Memory Profile, que é do Chromium. É bem interessante. E na própria aba do navegador aqui tem uma maneira de você... Deixa eu pegar um outro que não crashou aqui. De você, na aba de Profile, você tirar um snapshot da memória. Então, aquele processo ele pega e monta para você todas as variáveis, qual é o endereço de memória e tal. Nas referências da palestra tem um link da Google que eles fizeram uma análise para o Gmail. Foi onde nasceu essa ferramenta aqui, foi para fazer uma análise do JavaScript do Gmail. Então, eles fizeram o quê? Pegar a memória que estava sendo utilizada pela aba do Gmail e analisar isso fora. Então, é uma forma de você baixar tudo o que aconteceu na memória do seu programa. E aí tem essas ferramentas igual essas que eu mostrei ali atrás, no slide, Deep Memory Profiler, que você consegue analisar a memória e aí não é você que vai ficar tendo que fazer aquela... isso aqui aponta para tal lugar, que isso é chato. Então, tem ferramentas para te mostrar esse tipo de coisa. Passou. E algumas considerações, é só para que vocês tenham que investigar sempre tudo, querer saber o porquê e como que aquelas coisas funcionam. Porque, às vezes, principalmente até na comunidade que programa JavaScript, você vê que, às vezes, as pessoas vão muito só na consulta da internet e, às vezes, é importante você entender a linguagem a fundo. Assim como as frameworks e bibliotecas que vocês usem, tenta ler o código, é até um estudo, é um aprendizado bom ler código. E se envolva com software livre, porque cada código que você faz, as pessoas vão estar ali te ajudando a fazer um código melhor e não vai sempre ser uns códigos... simples fato das pessoas tentarem corrigir ou fazer um review de um código já é um aprendizado enorme, porque são várias pessoas, você sempre vai tentar fazer o melhor código que você conseguir para que as pessoas possam avaliar aquele código de maneira legal. E respire computação. Computação é legal e se interesse por tudo que seja de computação. Tem aqui algumas referências onde eu me baseei para fazer essa palestra e os estudos. E é isso, pessoal. Perguntas? Se alguém tem alguma dúvida? Obrigado. Só lembrando, a Globo.com mandou uns brindezinhos, então quem fizer pergunta ganha. Uhum.
Você diz para aplicações móveis, né? Usar essas ferramentas híbridas que geram código para outras linguagens. A pergunta dele foi se eu já tinha tido alguma experiência com usar, por exemplo, um PhoneGap ou alguma ferramenta que pega e compila para as arquiteturas para a linguagem nativa de aplicações móveis. Eu nunca tive experiência, mas assim, até onde a minha percepção é que quando uma coisa é feita automática, por exemplo, gerar um código baseado em outro, por mais que a gente tente otimizar ali a ferramenta que compila de uma coisa para outra, nunca, às vezes, é uma otimização perfeita. Às vezes o código vai acabar sendo mais lento, entendeu? Às vezes ele gera um for lá que você sozinho você faria esse for de uma maneira mais eficiente. Então, são ferramentas que elas sempre ajudam, mas as otimizações é que são complicadas. Então, se aplica sim. É legal, talvez, pegar quem escreveu o compilador que leu o JavaScript e transfere para cá e avaliar essas questões de memória para poder fazer a compilação e ir para outra arquitetura mais eficiente. Mas eu nunca tive experiência com isso, não. Aqui, ó. Print. Mais alguém? Até onde eu fiz meus testes, sim, eles são idênticos nisso. Porque isso é do ECMAScript, que ele traz, para construir aquela função na memória, ele já pega e já aloca todas as variáveis. Então, o que acontece? Como a linguagem é interpretada, ele vai executar linha a linha. Mas quando é uma função, ele precisa ler aquela função primeiro, ver o que ela tem de variável, alocar e tal. E aí, quando ela for executada, toda vez que aquela função for chamada, o compilador só vai pegar a execução e vai fazer assim, essa execução vai pular para cá com tais e tais variáveis. E aí aquela função vai começar a executar e a carga dela acontece ali. Então, o hoisting, eu acredito que ele seja independente de qual compilador, né, de qual interpretador. Se é do Chrome, se é do Firefox. Como eu... e aí a questão é, como eu disse naquela parte, que um dos problemas é justamente essa variedade de gente implementando o interpretador, pode ser que o V8, por exemplo, por um motivo de otimização, ele não liga para a especificação e otimiza fazendo alguma coisa. Ou o Firefox também escolhe fazer diferente, entendeu? Porque até o ECMA ele é só assim, ele é a especificação, mas as pessoas fazem a implementação um pouco diferente, entendeu? Eles mudam à medida que eles acham necessário. Então, tanto que eu até citei isso como um problema, porque realmente é muito pertinente isso, porque às vezes a execução pode ser diferente num interpretador em relação ao outro. Entendeu? Eu acredito que seja diferente. Mas eu acredito que a ideia seja a mesma. Por exemplo, null seja coletável e undefined não. Entendeu? Mas se na implementação do Chrome é uma constante estática de uma classe ou que seja um inteiro 4, é da implementação do Chrome. Talvez no Firefox eles implementem isso de maneira diferente, mas eu acredito que o comportamento seja o mesmo. E uma coisa que eu também não sei é qual o garbage collector do Firefox. Então, pode ser que ele nem use esse algoritmo, por exemplo, do mark and sweep, que o mark and sweep vem da raiz varrendo. Então, eu realmente eu não sei. Pode jogar aí. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem?
Pô, legal. Essa pergunta é muito boa. Assim, tem, mas uma vantagem é que, como as aplicações no client, os navegadores, estão trazendo aplicações mais robustas e cada vez com mais recursos, por exemplo, o JavaScript, você acessa a câmera, você acessa hoje, você pega arquivo e tem API de file, então começa a ter, você consegue fazer programas mais complexos. Então, esses componentes, eles começam a consumir mais memória. Então, por exemplo, os navegadores estão controlando isso melhor. Se uma aba, por exemplo, o Chrome, ele abre um processo para cada aba. Então, esse processo, ele consegue consumir muita memória. Então, por exemplo, uma aplicação no seu navegador que usa 1 GB de memória, por exemplo, você já consegue, sei lá, um editor de imagem quase, entendeu? Então, continua sendo importante avaliar a memória, para o seu componente não ficar ali criando coisa demais, mas até essa palestra é mais assim, são as dicas e a ideia para as pessoas terem a visão de como que seria isso para a memória. Mas os programas hoje estão podendo consumir bastante memória no navegador. Então, isso ajuda. Mas tanto mesmo para os web components que acabam te forçando a consumir muita memória, porque cria o Shadow DOM, cada um tem todas, bem modular, né? Mas sim, a preocupação também é válida. Bom, acho que não tem mais nenhuma, né? Tem mais alguma dúvida? Então, beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado por vocês terem participado aí.